O que é a indústria cultural? A existência de meios de comunicações capazes de colocar uma mensagem ao alcance de grande número de indivíduos não basta para caracterizar a existência da indústria cultural e de uma cultura de massa. Para caracterizarmos a indústria cultural, temos que associar alguns termos e entender seu significado e qual o grau de interesse, influência e correlação que cada um exerce sobre o outro. As massas serem um grupo de pessoas que por algum motivo compartilham o mesmo interesse por alguma coisa. Depois temos a arte, que por si só tem um valor cultural embutido, uma importância não só material, mas que vai passar a ter uma outra interpretação com a entrada de um novo termo, a indústria. Essa indústria é aqui inserida Professor? Acho que ele caiu. Gente, achei que tivesse sido só Eita. aqui. É, ele falou que tá com Eu também internet meio pensei. ruim. Eu tomei um susto. Também acho. E o Miguel saiu Não, achando que ele tinha minha caído. internet tá uma bosta. Eu já fiquei até parada aqui. Eu fiquei, ai, meu Deus. Vou perder o vídeo todo. Ah, rapaziada, deixa. A Depois ele internet manda do o link professor lá, tá né? ruim. Isso aí. Sim, ele falou. Não, é que Maria acabou de entrar, ela tava perguntando. Ô, Duda, não é Oi. mais fácil. Caraca, Maria entra, vê que o professor não tá e mete o pé. Ô, louco. Alguém me chamou? Eu ainda tô aqui. O Gabriel que te Ô, chamou. louco. Ah, tá. Oi, Gabriel. Então, você acha que é melhor ele botar o vídeo lá na plataforma? E Não sei. você que tava aqui quando... Você que foi uma das primeiras a chegar, pronto. Ah, tá. Não, é porque a entrada tá ruim. Acho que vai ser difícil pôr o vídeo hoje. Não, mas se ele postar o vídeo na plataforma... Né? Se ele conseguir entrar de novo. Engraçado que tá gravando tudo que a gente tá falando. Então, né? Mas o que aconteceu? Ele travou? A internet dele A tá internet ruim. dele Ah, tá tá. caindo direto, então... Vocês vão voltar pra escola? Quarta? Eu vou. Eu vou, tô nervosa. Na verdade, fiquei decepcionada. Porque eu só tenho uma aula, mas ok. Calma, tu tá na turma de tarde, né? Uhum. Gente, vai bater com o mesmo horário da aula de mandarim? Acho que sim. Eles não organizaram isso aí ainda? De novo. Eles organizaram igual a cara deles, porque tá. Exato. Assim, Exatamente. eu só vou na segunda semana, então. Vocês sabem Eu que vou tá nessa. gravando, né? Puta. Ops. E... Ana, tenta apagar a gravação, vai. Eu Gente, tô eu só nem. Ai, observando. eu nem entendi. Ai, a gravação Gabriel tinha verdade! E houve, gente? tudo, eu tava gravando. Aí O vocês pessoal falando começaram a altas falar. verdades em cima da gravada. Meu Mas E era Deus! Gabriel tinha acabado de falar assim, gente, tá gravando e a gente tá falando aqui. Aí, do nada, passou 2 minutos e começaram a falar de novo. Eu fiquei tipo, gente. Pois é. O Celso entrou. Oi, professor.
Misericórdia, que o meu negócio não tá funcionando. Aí. Aí, voltei. Então, vou ler o texto aqui. Mas o vídeo, eu vou colocar o resto do vídeo lá, então, na plataforma que eu não coloquei. Eu Era tenho. isso que eu ia falar. Deixa eu. Beleza. Eu vou ler aqui o trecho do livro que eu estava lendo semana passada, só para completar o raciocínio aí do vídeo. Porque vocês viram, né, que na verdade é um negócio meio complexo, né? O que a indústria cultural faz com a gente, né? E eu tinha falado semana passada. Fala, Thaísa. Sim. Não, é só isso mesmo. Concordando com você. Não, pois a gente fica até meio perdido, porque é aquilo que eu estava falando na semana passada. A indústria cultural, ela, ela pega alguma coisa que seria, por exemplo, de movimentos artísticos, de contestação, e transforma em produto para ser consumido, ser vendido, né? E aí, como a gente já falou, todo mundo sabe, nós temos temos desejos e coisas que faltam a gente, que são preenchidos, né? A indústria cultural percebe, né, que as pessoas precisam preencher os seus vazios. E nada, né? E aí ela se vale desses, porque a coisa é simbólica, através dos símbolos, né? Através do símbolo, você na verdade você não consome o casaco, você não consome o tênis, você consome o símbolo de alguma coisa que o seu desejo te move a consumir aquilo. Não sei se uma experiência que é muito interessante, que explica um pouco esse mecanismo, é aquela experiência que todos nós já passamos, né? Eu mesmo também, sobretudo quando adolescente, né? Você tem desejo de ter alguma coisa que está tá na vitrine. Poxa, você fica ali, meu Deus, eu quero ter aquele celular, eu quero ter aquele relógio, aquela coisa, né? E aí, um belo dia, você consegue o objeto. E aí, alguma coisa acontece que aquele objeto perde a aura, perde o encanto, né? Porque, na verdade, o que te move para ter alguma coisa é o desejo de querer, né? Quando você consegue finalmente o tênis, né? Consegue o casaco, né? Consegue o relógio, consegue. E aquilo, não sei se vocês já passaram por isso ou se identificam com o que eu estou falando. Vou pegar o texto aqui. É assim que a indústria cultural trabalha. O famoso consumismo também, né? Na verdade, é isso que move o consumismo, né, Thaís? É isso que gera o consumismo, porque, como também falei no passado, é possível que eu me repita sempre, a indústria, ela produz desejos em nós, né, de coisas que a gente não tem necessariamente, assim, que a gente precise, né, necessariamente. Então, mas baseado nessa coisa, da gente sempre querer preencher um vazio, né? Então, no texto aqui, Ah, né, um dos caminhos para se entrar nessa discussão é aberto por Dale MacDonald, que fala na existência de três formas de manifestação cultural: a superior, a média e a cultura de massa, subentendendo-se por cultura de massa uma cultura inferior. A gente tem essa classificação, né, que a cultura de massa, que é aquela que é difundida para todos, né, todos têm acesso, ela seria inferior. A cultura média, no meio, é designada também pela expressão mid-cult, que remete ao universo dos valores pequeno-burgueses. E a cultura de massa não é por ela chamada de mass cultura, mas sim, pejorativamente, de mass cult. Mas uma vez que, para ele, não se trataria nem de uma cultura, nem de massa. Na verdade, a informação que é lançada para, na verdade, para manipular mesmo, né? Não é difícil saber o que abrange o rótulo cultura superior. São todos os produtos canonizados pela crítica erudita, como as pinturas do Renascimento, as composições de Beethoven, os romances difíceis de Proust e Joyce, a arquitetura de Frank Lloyd. Deixa eu mudar aqui a posição. E todos os seus congêneres. Também não é complicado identificar os produtos de mid-cult, os Mozarts executados em ritmo de discoteca. Aqui a linguagem é um pouco antiga, então discoteca não é uma coisa que vocês nem conheçam mais, né? Mas ele usa essas palavras que já são um pouco antigas.
As pinturas de queimadas na selva que se pode comprar todos os domingos nas praças públicas, os romances que Zé Mauro Vasconcelos, com sua linguagem artificiosa e cheia de alegorias fáceis, daquelas mesmas que as escolas de samba fazem destilar todos os anos na avenida, as poesias onde pulula um lirismo de segunda mão e de chavões, as fachadas das casas que pelo interior adentro reproduzem desbastadamente o estilema, isto é, traço central do estilo, o Palácio da Alvorada. E os exemplos poderiam continuar indefinidamente, segundo a memória e a imaginação de cada um. Já quando se tenta catalogar os produtos típicos da mais cult, a facilidade não é a mesma. Antes de mais nada, é um equívoco em que geralmente se incorre o fato de a cultura fornecida pelos meios de comunicação de massa, rádio, TV e cinema, vir comparada com a cultura produzida pela literatura ou pelo grande teatro, como deveria ser relacionada com a cultura proveniente desses outros grandes meios de comunicação de massa, que são a moda, os costumes alimentares, a gestualidade, etc. Superada essa barreira, surgem as outras dificuldades. Por exemplo, nos anos 20 e 30, as histórias em quadrinhos puderam ser classificadas por McDonald's e seus amigos como sendo um produto típico da mass culture, a cultura de massa. Hoje, esse conceito não é tão pacífico assim, porque as revistas em quadrinhos, e que a gente teve até o contato aqui nas primeiras aulas de arte, eu mostrei para vocês que tem algumas revistas de 1980 e tal, elas quase viram quase um objeto artístico, né? Porque não tem mais, não se produz mais aquilo, os desenhos ali e tal. Então, na década de 60, o quadrinho era considerado como uma cultura de massa, porque era muito difundido, todo mundo tinha acesso, mais ou menos assim, né? Hoje, né, não é todo mundo que consome revista em quadrinho, né? Assim, como essas de super-heróis e tal. Hoje esse conceito não é tão pacífico assim. Muitos dos que conheciam Flash Gordon ou Pequeno Nemo, aquele que está se referindo a heróis da década de 50, não aceitam o rótulo de masculino, mas para esses produtos, embora reconheçam que ele vai muito bem para coisas como Batman e Pato Donald. De igual modo, se mesmo fãs de telenovelas reconhecessem seu caráter degradado, os admiradores do rock jamais chamariam de mais culto uma forma musical que já teve um caráter contestatório. Foi o que eu falei no início, né? O rock era inicialmente tinha uma questão de revolta, de contracultura, e a indústria cultural tomou conta e transformou em produto vendável, né? Eu dei o exemplo aqui da camisa do Ramones, que as pessoas usam como se fosse uma marca, né? E a confusão prossegue. Aí a coisa vai ficando mais complexa. Mozart, segundo a orquestra de Los Rios, ele coloca que mid-cult, na medida em que tenta fazer se passar por cultura boa, quando de fato não é mais que uma hilariante paródia. Está fazendo uma mistura, né, do Mozart mixado. O que poderia ser interessante não fosse a intenção de vender gato por lebre, uma falsificação utilizada pela indústria cultural para fazer tilintar suas caixas registradoras, como o Ray Conniff, que Ray Conniff é um trombonista, tem uma orquestra e tal. Mas se esse mesmo produto passa a ser explorado pela TV, já não se tem um caso de mass culture, quer dizer, uma cultura de massa. Esse Mozart solúvel em arranjos de rumba poderia, assim, participar das duas categorias, conforme o meio utilizado em sua divulgação. O texto aqui está mostrando para a gente a complexidade das informações culturais que vão se misturando, né? É o Mozart sintetizado e mixado com um ritmo de rumba, né? Para a pessoa escuta e fala, meu Deus, eu estou escutando uma coisa clássica, porque tem essa coisa também, né? Um pensamento antigo. Quem escuta música erudita é muito intelectual, ou quem escuta jazz, né? É muito assim, né? E não é verdade, né? A dificuldade na distinção entre essas formas culturais continua quando se pretende estabelecer uma relação entre elas e as classes sociais. Aqui que eu acabei de falar, né? Quem escuta jazz e música erudita seria, né, na sociedade, seria relacionado a um pensamento elevado, uma pessoa de alto elevado, espírito altamente elevado. Ainda hoje se tenta defender a tese segundo a qual os produtos da cultura superior são de fruição exclusiva da classe dominante. Aqui. Nada mais longe dessa ideia, no entanto, do que um operário, suposto consumidor de cultura de massa, capaz de encontrar sua cota de satisfação estética na audição de um Beethoven,
no Teatro Municipal, franqueado ao grande público. Do outro lado do muro, um sociólogo ou um grande escritor pode ter sua parte de satisfação com a Jornada nas Estrelas da TV, ou com um filme qualquer de catástrofe, típicos da cultura de massa. Isso significa que as formas culturais atravessam as classes sociais com uma intensidade e uma frequência maiores do que se costuma pensar. Mayakovsky sempre acreditou que o povo podia ser um consumidor da arte de experimentação, vulgarmente chamada de elite, arte da elite, e acreditou nisso até que a burocracia stalinista o levou à morte. Então, aqui, eu chego aqui concluindo o que eu queria falar mais um pouquinho sobre essa questão da indústria cultural. Hoje a gente vive o que a gente vou usar a palavra complexidade, né, dessas relações culturais, dessa simbologia que, na verdade, a arte vai trabalhar com isso. E aí a gente fica, né, assim, meio perdido, né? Os animes que vocês gostam tanto, né? Eles estão classificados, estariam classificados nessa indústria cultural como cultura de massa? Eu não sei. Eu acho que não, né? Porque é uma coisa muito específica. Eu sei que tem um grupo de adolescentes que gosta muito do anime, mas não é uma coisa que seja para todo mundo, que todo mundo gosta, né? Então, essas classificações, acho que elas nem é possível mais a gente fazer essas classificações, porque, como o texto acabou de mostrar para a gente, isso atravessa as classes sociais, né? Um sujeito, como falou aqui, que é um trabalhador, pode muito bem se identificar com Beethoven, ouvir o Beethoven e gostar, mesmo sem entender, né? Assim como o camarada que é sociólogo, que é um intelectual, pode gostar de novela, pode assistir novela. Então as coisas são meio misturadas, né? E o que vocês acham disso aí? Estou viajando aqui já. O assunto é arte, indústria cultural e cultura de massa. Vocês já tinham ouvido falar sobre cultura de massa? Não, nunca tinha ouvido falar. Acho mais? que estudar a fundo não, eu só tinha escutado assim, o nome por cima. Mas aí vocês conseguem perceber que vocês estão mergulhados nesse mecanismo, né? Sim. Então, aí que está, eu estava querendo chamar a atenção de vocês. Quando você começa a tomar consciência, né, sobre essas coisas, o seu olhar muda a respeito dos programas que vocês vão assistir, né, das coisas que estão à volta, as coisas que vocês consomem, porque tudo que a gente consome, né, tudo que a gente consome, de certa forma, é produto cultural, né? A roupa, né, o brinco, né, fazer a pintura, o tênis, né, uma bola que você gostou lá, na marca não sei o quê, tudo tem tem uma implicação, né, no uso dos símbolos. Eu não sei se isso fica claro. E por que a arte? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, se nós... Estou lembrando aqui agora desse triste acontecimento aí que teve semana, acho que foi mês passado, que a Cinemateca, em São Paulo, pegou fogo, né? Por que eu estou falando isso? A Cinemateca é um lugar que é um acervo da memória audiovisual do país. Se você fizer um paralelo, né, com a indústria cinematográfica norte-americana, eles, além de preservarem o que eles têm de história audiovisual, eles exportam. E quando eles exportam os filmes deles, eles exportam o que também? Quem pode responder para mim? Quando eles exportam filmes americanos, entram aqui no Brasil, lá nos países da América Latina ou em outros países, o que eles estão exportando, além dos filmes? O que vem junto do filme? Arrisca aí. Professor, Pode falar, Thalita. eu acho que nisso de eles transportarem os filmes, também vem uma carga cultural por cima. Tanto que a maioria dos filmes que a gente vê ultimamente são americanos. A gente está mais acostumado com a cultura deles do que vendo filmes com a nossa própria cultura.
se tornou normal já. Exatamente, Thalita falou agora, foi no ponto certo. Por isso que eu falei, chamei a atenção de vocês para esse episódio da queima, né, da Cinemateca, porque ali tem a memória cultural audiovisual brasileira que precisaria ser preservada e mais, né? A gente precisaria ter investimento sobre a produção audiovisual brasileira para que a gente exportasse isso para outros países, né? Como a gente consome, né, esse produto cultural, né, dos Estados Unidos, a gente consome os valores também. E como a Thalita acabou de falar, né, a gente conhece às vezes mais dos valores de lá e a forma de vida, né? E aí acaba até desejando não ser mais como somos, mas a gente quer ser como o outro é. Então, na verdade, a gente sofre influência, né? E aí você fica, em vez de você conhecer o que é do seu país, que aí a arte, né, ela é fundamental para que isso aconteça, quando você não preserva o que há de registro sobre a sua história, sobre a sua memória, isso vai se desfazendo e vai dando lugar a alguma outra coisa, né? Por isso é tão importante a gente valorizar a nossa cultura. E por isso é importante a gente entender, quando eu falo sobre indústria cultural, cultura de massa, né? A gente entender esses mecanismos, a gente olhar, né? Acho que agora, não sei, acho que a Globo vai lançar uma novela agora, uma novela de época, falando sobre o período, né, Dom Pedro e tal. Acho que é nos tempos do imperador, alguma coisa assim. Pois é. Acho que é importante assistir e assistir com olhos críticos, né? Prestar atenção e não porque aquilo é uma ficção, né? Mas de certa forma ajuda a gente a entender um pouco e fazer a gente olhar como eu falei, com olhos críticos, né? Aí, quer dizer, vamos tomar aqui a empresa Globo como indústria cultural, né? Que pega um fato histórico, memória do nosso país e vai fazer uma releitura. Então a gente tem que olhar aquilo ali, né? Será que existe alguma crítica embutida aqui? Né? Como é que vai ser apresentado para a gente? Entendeu? Então é isso. A arte, na verdade, ajuda a gente a olhar para as coisas de uma forma diferente. Como a gente está no segundo ano aqui, eu tenho a possibilidade de falar sobre essas coisas com vocês. A gente não está ainda na marca lá com a corda no pescoço para fazer Enem, então a gente pode falar sobre essas questões, né? De experiência estética e que é a indústria cultural, como é que funciona esse processo. E eu estou pensando aqui na próxima aula, eu vou trazer para vocês, não sei se vocês já ouviram falar sobre um movimento artístico brasileiro chamado Tropicália. Alguém já ouviu falar? Não. Excelente, muito bom. Porque o movimento da Tropicália, eu já faço meio que um início da próxima aula, ele foi liderado pelo Caetano Veloso e Gilberto Gil, e ele é um movimento contracultural. Na verdade, ele é um movimento contracultural, mas ele, Thaís, você só ouviu falar, ele tem vamos dizer que seja um ideal, porque não havia um ideal. Acabou que o encontro entre os artistas promoveu isso que a gente vai ter como resultado, que é, na verdade, uma forma de olhar para a arte brasileira e para o modo de vida brasileiro, modo de ser brasileiro, né? Por isso o título do movimento, tropicalistas, né? Então é uma coisa muito interessante, é uma mistura de linguagens artísticas, música, teatro, mas para falar dessa nossa maneira de ser, né? Ser brasileiro, misturando tudo e tal. Acho que vocês vão achar interessante. É meio louco, assim, mas é muito interessante. Então, meus queridos, alguma dúvida ou pergunta sobre esse tema de hoje? Consegui aqui mais ou menos, mesmo com as falhas técnicas, passar um pouquinho do texto, porque também não pode ler muito, porque o texto esse trechinho já deu coisa pra caramba já. E aí eu ponho lá eu não coloquei, né, na plataforma o link do vídeo. Assim que acabar a aula aqui, eu coloco lá. Diga aí, comentários? A gente fica falando, viajando. Pode falar aí, Gabriel. Thaísa, pode falar. Vai, Gabriel. Fale, Gabriel. Gabriel ligou o microfone que eu vi, né? Não, Fala, pode Gabriel. ir. Nossa, tá. Não, eu ia falar que eu achava que não.
Mas tem uma coisa que, quando começou a quarentena, eu pensava bastante em relação a esse lance do. Não só o consumismo, sabe? Mas em relação à compra de roupa, essas coisas assim. Porque antes de começar essa época de todo mundo ficar em casa, não poder sair, a gente vê que, tipo assim, tinha muita gente, a gente via muita gente no shopping, comprando roupas e roupas, uma atrás da outra. Só que era uma coisa que não era necessária, sabe? Só para ter variedade. Mas quando a quarentena começou, isso a gente viu que isso não era necessário, sabe? Era uma coisa que era desnecessária a pessoa fazer isso, gastar dinheiro com roupas e roupas, sendo que quando chegou a quarentena, as roupas ficaram todas dentro de casa, guardadas, e ficou por isso mesmo, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Não só com roupa que isso funciona, claro, mas tem vários acessórios, várias coisas que você só usava para sair, para mostrar para as pessoas, nossa, olha, cada dia estou com uma roupa diferente, ou algo do tipo, sabe? E às vezes a pessoa nem usa tudo, entendeu? E Sim, isso a sim. gente vê acontecendo diariamente. Que É, foi o que você falou. a pandemia Vai falar. ajudou, quer dizer, não sei se ajudou, né? A pandemia, É, de certa forma, auxiliou aí, vamos dizer pra gente, ela está auxiliando a gente a tomar consciência de muitas coisas. Na semana passada eu fui convidado a falar um congresso de filosofia lá no Ceará. Aí o professor, só assim, comentando, né, você falou que acontece isso na questão da roupa, mas vou te dizer com relação a outras coisas. Aí o professor ok. falou assim, o professor falou assim, antes de a gente começar a live, ele falou assim, Uhum. professor, a gente está fazendo esse encontro porque tem duas coisas que preocupam muito. Primeiro é o tempo de duração das lives, né? Então, o tempo de duração, a gente está percebendo que se a gente ficar falando muito tempo, as pessoas vão embora, não assistem. Então, a gente determinou 30 minutos no máximo para cada professor, tinha eu e outro, e aí vocês, né, podem fazer com um tempo mais curto, acho que vai ser mais produtivo. Muito bem. E outra coisa, ele estava falando comigo assim, porque tem essa questão da filosofia que está muito carregada, a gente é muito pegada aos clássicos, não sei o quê, nós queríamos que tivéssemos um outro caminho metodológico, que a gente pensasse em outros caminhos. Beleza. E eu não conheci o outro professor, fomos para a live. Aí, Aham. na live, o sujeito falou 1 hora antes de mim. Aí, quer dizer, o organizador Nossa. pediu para falar 30 minutos, né? Ok, tudo bem. Aí eu tomei a palavra e falei, poxa, eu pensei assim, né? Não vou falar 1 hora. Se eu falar 1 hora, a gente vai acabar meia-noite a live. Aí, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Isso tudo tem a ver com essa questão da pandemia. Eu falei assim, olha, eu trouxe aqui uma contribuição muito singela, porque, na verdade, né, o meu trabalho como professor de filosofia, como professor de arte, é fazer com que o aluno tenha prazer em descobrir as coisas. Porque se nós formos falar só da teoria, de falar de vários autores, a gente afasta o aluno. Quer dizer, a minha fala não foi contra o professor, mas tentando alertar, né? Olha, e Aham. a pandemia, eu acho que tem que trazer um pouco de consciência para a gente, porque se a gente ficar fazendo o que a gente fazia na aula presencial, fazer no Meet, não vai dar certo. Então, como eu faço aqui com vocês, eu trago um vídeo, pergunto a vocês, porque tem que ter uma forma mais tranquila, né, de tratar os assuntos, né? É desenvolver Aham. vocês ou provocar vocês que vocês tenham prazer em descobrir, né? A ideia foi essa. Então, é isso que você falou na questão da roupa aí, mas tem essa questão do conhecimento, que as pessoas não mudam a maneira de tratar o conhecimento, entendeu? Sim, tá certíssimo, certíssimo. Foi E muito é isso. interessante, foi um exercício. Sim. Mas aí é basicamente isso, é basicamente isso. Mas, fala, Gabriel. Thaisa Vai, falou. Gabriel. Vai que é sua. Não, acabou que eu me fui interrompido aqui, não deu pra formular o que eu ia falar, então. A Ingrid queria Ah, falar, sim. ela apertou o botão também ali. Aí, Tem bora aí, tem Ingrid. mais uns 10, uns 20 minutos aí, Ingrid. Pode falar. Eu não apertei não, professor. Ah, tá. Achei que você tivesse. Quem? Thalita? Quer falar, Thalita?
Ah, eu não tenho muito o que dizer. O que eu conhecia sobre assunto, a maior parte foi de um curso rápido que eu fiz de marketing faz alguns dias, eu acho que eu vou até terminar ele. Ele falava que sobre essas coisas, sobre divulgar um conteúdo para o público, como fazer isso, como capturar o interesse do consumidor. Era você tinha o produto e consumidor. E esse curso ensinava a gente como traçar uma linha e entregar exatamente o que ele precisava, ou queria. Olha só. É bem interessante, eu queria E terminar aí? também. Mas aí, como é que você pegou os elementos para. Porque eu acho que o Vitor falou sobre isso também semana passada. Os Eu lembro elementos que que fazem para falou. captar a pessoa. Sim. Você tem alguns aí, você lembra de alguns, não? Agora não tem nenhum, eu só vi a primeira aula ainda. Ainda tem mais para terminar. Mas ele só deu a ideia básica, que era mais ou menos isso. Aí eu achei que fazia bastante relação com o que eu estava falando. Sim, 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 porque aí a gente vai, né, só para terminar aqui, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, mas lembrando do que você falou, de marketing e tal, as agências de publicidade, né, elas vão investir exatamente nisso, né, para saber, né, primeiro, qual público eu quero atingir, né, é adolescente, né, é criança, qual é a faixa etária, é adulto, né, e aí vão fazer uma pesquisa, né, essa faixa etária, né, ela é prioritariamente de estudantes, né, se for um pouco mais velho, são universitários que já trabalham, ou são só pessoas que só trabalham. Então, tem uma série de coisas que é feito antes para você poder, como você falou aí, desenvolver a melhor maneira de chegar no público, né, dependendo do seu produto. E Sim. a arte entra nisso aí. A arte, poxa, é curioso, porque puxa, onde é que está a arte? Pô, a arte está nisso, né? Como é que você. O design da coisa que você vai, né? Para poder desenvolver, para poder despertar o desejo no outro. Tem um desenho, né? Que seja. Como fala? Como você vai. É um desenho sedutor, né? Da forma do negócio, né? Do produto. É sinistro isso, de começar a pensar assim friamente. Por isso que é interessante falar de arte, não só, né, do ponto de vista, vamos desenhar alguma coisa, vamos tocar alguma coisa, mas pensar sobre como é que a arte está entranhada nos mecanismos, né, nesses mecanismos que a gente está envolvido, é muito interessante pensar sobre isso. Mais alguém aí? Pedro? Maria? Vamos lá, meu gente, pode falar aí, agora a palavra de vocês. Eu gosto de perguntas, comentários. Mas se ninguém tiver comentários, nem perguntas, nem comentários, nem perguntas, então semana que vem nós vamos falar sobre o movimento tropicalista, que tem a relação também com essa história aí da indústria cultural. Aí vocês se preparem, se quiserem pesquisar sobre o movimento tropicalista, acho que seria interessante, até para vocês poderem também trocar comigo, né? Porque aí eu trago alguma coisa e vocês, professor, eu vi, eu pesquisei, não sei o quê. Quem sabe a gente troca alguma coisa. A Maria que quiser falar, pode falar. Eu vi a Maria que está aqui, a Maria do cachorrinho, com uma touquinha muito bonitinha. Obrigada. Eduardo. Eu não tinha escutado muito sobre isso, eu achei interessante e tal. Mas eu não tenho uma coisa específica pra falar. Só isso mesmo. Entendi. Tá. Também não tenho muito o que falar. Maria Clara Teberg. Mas achei interessante. Então, beleza, gente. Então, vamos tentar fazer isso. Na semana que vem, a gente tenta relacionar esse assunto que foi tratado dessas duas aulas, né, indústria cultural, com o movimento tropicalista. Agora, eu não estou querendo lembrar aqui, as nossas primeiras aulas foram sobre experiência estética. A gente falou sobre experiência estética ou não? As primeiras das primeiras, tipo, As primeiras das foi, primeiras. foi sobre experiência estética. Então beleza. Dá para relacionar tudo isso. Indústria cultural, experiência estética e movimento tropicalista, porque na verdade isso não tem relação. O movimento tropicalista ele vai lançar a mão de alguns gestos, alguns procedimentos que vão provocar o espectador. Em vez de trazer uma tranquilidade, vai provocar o espectador. E na verdade a gente aprende quando a gente é tirado do nosso
nosso lugar de conforto, né? Por exemplo, eu trouxe um assunto aqui que muitos de vocês disseram aí que não tinham ouvido, ou se ouviram, ouviram de outro jeito e tal. Esse não ouvir, essa coisa, poxa, nunca ouvi sobre esse assunto. Isso é uma forma da gente aprender, né? Quando a gente não domina o assunto, né? Isso é uma maneira da gente criar curiosidade na nossa cabeça, né? É uma forma de tirar a gente do lugar de conforto. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre tropicalismo, lembrando que tem relação com indústria cultural e tem relação com experiência estética, beleza? Beleza. Só uma última pergunta. Eu vi lá no calendário que não tem previsão de eu dar aula presencial para vocês. É porque vocês não optaram por ir, é isso? Como é que é? Não, professor, é porque. Não, eu acho que a maioria da turma vai presencial. Acho que é porque eles não organizaram mesmo ainda. Então, beleza. Aí quando tiver, então, a gente Tá. optou por não ir. Beleza. Então, semana que vem nós se vê. Ah, professor, o Isso. senhor vai Fala. botar a chamada lá no Classroom? Muito bem lembrado, Thalita. Eu vou fazer isso agora. Não esqueço. Tá bom, tchau. Tchau, professor. Valeu. Vou ligar a câmera pra já pra você. Tchau, professor. Valeu. Ai, gente. Professor. Tchau, Boa tchau. semana. Tchau. Obrigado. Obrigado. Valeu.